Bem, hoje nós continuamos com a nossa série de entrevistas e hoje o nosso convidado é o jornalista, o apresentador Carlos Moraes. O Carlos Moraes vem da comunicação, é formado em gestão pública também e hoje ele vai nos falar o porquê dessa decisão de colocar o seu nome à disposição como pré-candidato a prefeito de Cascavel. Um abraço a você, Zaqueu, a todos que nos acompanham aqui no Clique Paraná. Um prazer enorme estar aqui e poder falar daquilo que a gente pensa para a cidade de Cascavel, a nossa amada Cascavel. Estou aqui à sua disposição. Olha, eu tenho uma relação com Cascavel, Zaqueu e amigos, desde 1968. O meu pai, senhor Luiz Moraes, que tem hoje 96 anos, é agrimensor, topógrafo. E ele chegou aqui em 68 e trabalhou medindo essas terras que nós estamos pisando aqui de 68 até 75. E eu, de tanto ouvir o meu pai falar de Cascavel, que era a cidade que mais crescia no oeste do Paraná, acabei chegando aqui há 37 anos atrás. Aqui nasceu a minha filha, a cidade que me proporcionou amadurecimento profissional. Foi daqui que eu pude representar Cascavel na TV pública Paraná Educativa, onde eu fui diretor por 8 anos. Foi daqui que eu representei Cascavel no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, participando da transição do governo Jair Bolsonaro, conhecendo toda a estrutura dos ministérios, deixando as portas abertas, tudo isso em nome da cidade que eu escolhi para viver. Carlos, você falou para nós aí dessa tua experiência dentro de alguns órgãos públicos. Eu gostaria que você falasse, uma vez que você é formado em gestão pública, a gente sabe que na faculdade, eu também sou formado em gestão pública, você sabe disso, nós aprendemos a parte teórica, mas eu gostaria que você falasse para nós, na prática, o que é que você conhece de gestão pública? Então, na prática, como eu disse para você, essa oportunidade que eu tive de estar lá no governo durante 4 meses da transição, eu aprendi como que funciona a estrutura de um ministério. Nós temos muitas verbas que os municípios não conhecem, não sabem. Tanto é que o município que mantém, às vezes, uma assessoria em Brasília, ele acaba sendo beneficiado. Essa história da emenda parlamentar, que ela serve para negociações políticas, eu tenho me posicionado totalmente contra, porque o dinheiro ele está lá porque ele é dos municípios, é das cidades. É você saber os caminhos. Olha, eu vou falar de um ministério que ele trabalha mais na proteção do cidadão, que é o ministério que eu fiz parte, que eu fui chefe de gabinete. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem verbas para você implantar serviços de proteção à criança, à mulher, ao deficiente físico, aqueles que são discriminados. E os prefeitos não conhecem. Então eu aprendi todos esses caminhos e deixei as portas abertas. Uma experiência como essa não é qualquer um que tem oportunidade. E no governo do estado, quando eu participei na administração da TV Paraná Educativa, eu participava de todas as reuniões dos secretariados, das escolinhas de governo e aprendi. Além da parte teórica, como você disse, eu tenho a prática, a experiência e a visão de mundo que a comunicação nos proporciona. Você também, como comunicador, sabe que a gente acaba se defrontando, se deparando com problemas dos mais variados segmentos, com problemas diferentes de cada pessoa, e isso, viajar, conhecer o problema das pessoas e ter uma experiência pública não é para qualquer um. Eu me sinto preparado para apresentar um dos melhores planos de governo para Cascavel, sem falsa modéstia, com todo respeito aos demais pré-candidatos, mas nós traremos as melhores propostas para a nossa cidade. Carlos, em tempos de Covid-19, essa pandemia aí que assustou todos os paranaenses, todos os brasileiros, enfim, o mundo todo, como é que vocês, políticos, pretendem chegar até o cidadão, até o eleitor, uma vez que temos toda essa série de restrições? Olha, nós vamos nos utilizar muito das redes sociais, agradeço você por ceder esse espaço. Eu entendo que os meios de comunicação, sobretudo as emissoras de rádio e televisão, por serem uma concessão federal, por estarem no ar através de uma lei federal, deveriam ampliar os debates. Eu, inclusive, provoquei isso entre os demais candidatos a prefeitos, pré-candidatos, para que nós enviássemos um ofício pedindo mais entrevistas, mais debates,
justamente em função desse momento crítico, desse momento em que nós vivemos, que é a pandemia. Carlos, entre os pilares da administração pública, nós temos dois que nós podemos destacar: a saúde e a educação, claro, além de segurança pública, enfim. Qual é o seu ponto de vista com relação à atual administração? Como é que você está vendo esses pilares dentro da administração pública atual? Olha, eu quero começar pela saúde, né? Todo administrador entra dizendo que vai resolver. Nós continuamos tendo problemas homéricos. Houve um investimento aí em relação ao comboio da saúde. Inicialmente eu até apoiei, mas quando eu me deparei com uma estrutura dessa caríssima, sendo utilizada apenas para aplicar vacina nos caminhoneiros, eu fiquei revoltado. Porque vacina você aplica com tendas, você aplica em praças de pedágio, né? E aí uma série de outras questões. Nós temos uma proposta muito clara em relação à saúde. Muitos já prometeram acabar com as filas no primeiro atendimento. Nós estamos propondo, aqui uma clínica online 24 horas. Hoje, até cirurgias são feitas remotamente. Você tem um médico especialista lá nos Estados Unidos ou no Japão, do outro lado do mundo. Ele opera um paciente aqui. Nós vamos ter uma clínica online, por quê? Muitas idas aos postos de saúde, às unidades básicas, podem ser evitadas. Já começa por esse ponto. Então, a pessoa está se sentindo mal em casa, ela vai através do celular, de qualquer equipamento que tenha internet, fazer a consulta. Os médicos plantonistas que vão estar ali, eles vão fazer o primeiro atendimento. É possível fazer muitos exames online, é possível receitar o remédio e entregar na casa da pessoa, através de um equipamento. A tecnologia está no mundo hoje com toda essa velocidade para nos atender. Nós temos que nos beneficiar dela. Eu tenho uma série de outras questões. Universalizar o prontuário eletrônico, que é uma balela. Dizem que existe o prontuário, mas não existe. Contar com o Conselho Regional de Medicina, com a Associação Médica, para que a gente tenha a universalização do prontuário eletrônico. Se você migra do plano de saúde para a rede pública ou vice-versa, você vai ter lá o seu prontuário eletrônico. Marcar as consultas por ICMS e WhatsApp, que é uma balela, que todos falam que tem, mas não tem. As pessoas ficam lá enfrentando filas. Fortalecer as equipes de endemias. A saúde só será resolvida com a prevenção. Você sabia que de 10 a 12% das consultas procuradas em função de uma picada de escorpião, de uma formiga, de um bicho? Então, fortalecer os agentes de endemias para que a gente trate o paciente, evite que ele fique doente. Clínica online para também evitar. O cidadão, às vezes, está com um problema na visão. O problema dele é oftalmológico. Ele pode ligar e falar: doutor, meu óculos acho que venceu, estou com um problema. Não precisa ir na unidade básica, ele já vai direto ao hospital conveniado. Entende? Nós vamos encurtar essa ciranda, né? Essa saga que os pacientes fazem. Unidade de saúde, depois fila para fazer o exame, depois fila para chegar ao especialista. Isso é criatividade, viu? Precisa ter criatividade. Aprendi isso no meu curso, aprendi isso na prática e é possível fazer. Vamos fortalecer também as equipes de saúde da família, que é um programa federal. Essa gestão, é verdade, recebeu um número maior de equipes, mas nós queremos dar a contrapartida para que a pessoa seja examinada em sua casa. Se ela está com febre, dor de cabeça, se ela tem um problema, uma pinguinha a mais que o cidadão bebeu no final de semana, ele vai ser tratado em casa com responsabilidade. Muitos exames podem ser feitos em casa. Com isso, a gente vai acabar com a fila, com essa ciranda, com essa espera. Isso não é balela, que muitos já disseram aos cascavelenses. Isso é uma realidade que nós vamos conseguir fazer com a ajuda da tecnologia, com trabalho e com a ajuda dos médicos de Cascavel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quero que você me responda com toda a sinceridade, Carlos. Nós sabemos que você sempre foi muito próximo, ligado ao prefeito atual Paranhos, né? Inclusive nós temos um vídeo, está lá postado na sua rede social, ele estando lá em Brasília, né, no gabinete da ministra Damares, te trazendo para cá para que você estivesse em Cascavel, né? Vocês eram amicíssimos. O que você deu que agora, próximo do período eleitoral, vocês estão divididos? Você lembra desse vídeo? E eu devolvo aqui a pergunta. Ele realmente foi lá e disse que estava me recuperando para Cascavel, estava desenvolvendo o trabalho. Está no seu... Exatamente, mas o que eu vim fazer em Cascavel? Aliás, vamos voltar um pouco. Eu fui candidato a deputado federal indicado por ele.
E ele apoiou Alfredo Kaiffer, Frangão, Evandro Roman, Giacobo e não pediu um único voto. Então tá aí, as pessoas precisam ter clareza nisso. Nós precisamos dividir a amizade da política. Ele me buscou em Brasília e eu fiquei aqui na ociosidade, entendeu? Pensei que seria aproveitado. Embora eu tenha sido um secretário sem estar nomeado, eficiente, porque eu dei muitas sugestões, muitas ideias em relação ao desenvolvimento de Cascavel nesses anos de gestão do prefeito. Mas não houve a contrapartida. A minha filha, de 19 anos, falou: papai, ela chama inclusive de tio Paranhos, falou: mas se o tio Paranhos não te apoiou, foi lá em Brasília te buscar, não te convidou para nada, mas o que você está fazendo? Então é preciso medir isso. Eu não estou aqui em busca de cargo, mas também que não me tire de um lugar onde eu estou trabalhando. Está entendendo? Me tire de um lugar onde eu estou trabalhando, dizendo que está me recuperando, que está me trazendo para me aproveitar. Então nada disso aconteceu. Veja bem, nunca tive o apoio dele, nunca fui nomeado, não tenho nenhuma nota de faturamento de prefeitura. Eu tenho integridade, a minha moral, meus costumes, né, os cascavelenses conhecem através dos trabalhos que eu tenho realizado. Então, vamos deixar para lá, porque amigo ele foi também do Edgar, que ele foi vice, ele foi amigo do Beto Richa, se afastou do Beto, ele foi amigo do Evandro Roman, ele foi amigo do Berté, ele foi amigo de tantos outros, e dá para enumerar aqui centenas, e eu não sei por que essa carga, mas você era amigo, ele foi amigo de muita gente e virou as costas. Então tem que perguntar para ele também sobre os outros amigos que ele teve e que não estão com ele hoje. Aliás, ele seduziu outras pessoas, né, com 14 partidos, vai ter que lotear a prefeitura. Eu quero saber como é que um prefeito, caso seja eleito, eu espero que não, porque o mandato dele vence dia 31, né, e com o trabalho e com o nosso programa de governo nós vamos chegar lá, pode ter certeza disso. Vou fazer a campanha da minha vida para a vida dos cascavelenses. Ele está com 14 partidos, o Brasil tem acho que 30 e poucos partidos, metade dos partidos brasileiros estão com eles. Essas pessoas vão ser contempladas, vai ter que abrir cargos para todos, que o partido participa para estar presente, para ter um cargo, para colocar o seu projeto, o seu programa em atividade. Eu busquei, eu sou contra as coligações, nós não temos agora coligações para vereadores, mas para prefeitos, para prefeito a gente ainda tem. Eu sou contra a coligação, a legislação permite, eu confesso, eu busquei 1 ou 2 partidos, não tive êxito, mas nós vamos de sangue puro, né? Uma chapa pura, com o doutor Samuel, que é empresário, que tem serviços prestados, que é um homem que a cidade conhece e que nós vamos trazer as propostas para que sejam analisadas. Num eventual segundo turno, quem você apoiaria ou quem você coligaria? Eu não aceito falar em segundo turno porque, veja bem, o ex-prefeito de Gabueno já saiu, eu não acredito que seja só em função da perda do PSL. Né? A gente sabe, embora todo prefeito ele deixa algo de bom, a gente não pode criticar, mas eu creio que em função até da análise da rejeição, do processo todo, ele aproveitou aí e falou: olha, eu perdi o PSL, vou deixar o páreo. Tinha também a questão da desaprovação das contas. Né? O atual prefeito está condenado. Ele, no IPEM, quando presidente, ele se utilizou de um convênio com uma empresa, né, que era para empregar deficientes físicos, e ele empregou parentes e amigos. Quer dizer, isso é um crime bárbaro contra os deficientes físicos, a cota necessária para o deficiente trabalhar. O TRF4, mesmo que julgou Lula, né, que é ex-amigo também do atual prefeito, Lula, Dilma, ele circulou para você ver como é que ele é por conveniência, ele é amigo por conveniência. Então, ele se utilizou dessa empresa, foi condenado em primeira instância, o TRF4 está com processo, e Cascavel pode ter um prejuízo, porque a qualquer momento ele pode ser condenado em segunda instância. E se ele for condenado e estiver candidato, ele vai ter que deixar a candidatura. Se estiver prefeito, ele vai viver sob liminar. Então isso é ruim para a cidade. Os cascavelenses precisam abrir bem os olhos e ficarem atentos ao que pode acontecer. O seu partido, o Avante, vai lançar quantos candidatos na proporcional? Nós temos 20 candidatos, uma boa chapa de mulheres. Eu assumi o partido, meu caro Zaqueu, na pandemia, em plena pandemia. Tivemos que montar uma chapa de vereadores, conseguimos filiar 40 pré-candidatos, mas muitos desistem,
O atual prefeito também andou seduzindo, inclusive isso foi denunciado nas redes sociais, ofereceu cargos para pré-candidatos a vereadores meus, né? Tem as gravações aí para quem quiser ver. Andou fazendo ameaças a um outro cidadão que ganhou uma casinha, entendeu? Ameaçando que ele poderia perder a casa. Isso é um absurdo, isso é um jogo sujo, que as pessoas muitas vezes não conhecem. Mas eu consegui, né, 20 pré-candidatos, é uma excelente chapa, nós vamos eleger vereadores e vamos apresentar, modéstia à parte, para a nossa amada Cascavel, a Cascavel que me acolheu, nós vamos apresentar as melhores propostas, o nosso plano de governo está pronto e ele será detalhado ao longo da campanha. Dentro deste plano de governo, dessas melhores propostas que você está colocando, o seu governo será técnico ou será político? Eu tenho a maior equipe. Quando você fala que o nosso partido não tem coligação, nós temos a maior equipe, diferente do atual prefeito, de outras candidaturas, que vão arregimentando partidos para apoios a qualquer custo, né? Nós não podemos lotear a prefeitura, tem que saber disso. Eu vou governar com a maior equipe. A equipe foi desprezada, maltratada pela atual administração. Nós temos servidores que têm profundo conhecimento, fizeram concurso público, tem um juramento, é uma bíblia assim que o cidadão assina quando ele passa em um concurso. Então nós temos técnicos que foram desprezados, que estão inclusive desanimados. Nós vamos fazer um governo com técnicos. Algumas secretarias nós vamos inclusive provocar eleições, apresentar 3 nomes entre os servidores daquela secretaria e vamos enxugar o número de secretarias. Vamos governar com 8 secretarias, vamos cortar 70% dos cargos comissionados e vamos fazer uma administração enxuta, projetando o Cascavel para os próximos 50 anos. Carlos, uma outra situação que é polêmica, a gente percebe que a população está de olho nas eleições de 2020. Até por conta de todas as corrupções no país, né, que envergonham nossa nação, isso não é uma exceção, né, que de algumas situações que nós vemos na televisão, aí alguns presos, né, enfim. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, fundo eleitoral partidário. Sou totalmente favorável. Você é favorável? Sou favorável. Por quê? Sabe por quê? É uma hipocrisia sem tamanho. Eu vi aí um candidato agora dizendo, eu sou contra o fundo, porque é o seguinte, os empresários patrocinam a campanha cara, minha gente. A campanha tem um custo altíssimo, então abra o olho. O candidato que fala que está abrindo mão do fundo, isso é pura demagogia. Eu, por exemplo, não tenho condições de doar para a minha campanha 2 milhões de reais. Vai ser o custo aí, a permissão para os gastos nas eleições de Cascavel. Agora, você tem que ver no site do TSE, lá, fulano de tal doa 1 milhão para sua campanha. Um outro candidato doa 1 milhão. De onde que vem esse dinheiro, rapaz? De onde vem esse dinheiro? Eu não sei se o partido vai me encaminhar fundo eleitoral, porque é uma prerrogativa do presidente. Pode ser que ele me mande 20 mil reais, pode ser que ele me mande 50 mil reais, pode ser que ele me mande 100 mil reais, pode ser que não mande nada. Mas eu defendo o fundo eleitoral, a hipocrisia. Isso é uma coisa tacanha, viu? Isso é querer enganar um cidadão. É melhor você ter o fundo eleitoral, o dinheiro público e gastar com moderação, ou você gastar dinheiro de empresários e se comprometer para enterrar a administração pública? Isso é uma brincadeira, rapaz. Nós tivemos a aprovação do Congresso também, quem decidiu pelo fundo eleitoral não foi o Carlos Moraes. Agora, um Congresso todo discutiu que é o melhor caminho para evitar a corrupção. O empresário que investe na campanha agora, ele vai querer depois. Então, se vier 10 reais, 50 reais, eu vou me utilizar assim com toda a transparência, né? Mas não vou aceitar o patrocínio de grandes empresários que depois vão querer mamar na prefeitura. Ó, te ajudei lá, agora é o seguinte, preciso de fazer essa obra aqui, tá? Preciso... essa obra aqui, te doei 1 milhão, pô. Eu te dei aí, né? Você sabe? Então isso comigo não tem. O cidadão precisa abrir os olhos. E você me perguntou da educação, eu falei só da saúde. Eu falei da educação e fiz uma outra pergunta também, que eu não obtive resposta. Eu vou te perguntar de novo. Depois você fala da educação. Com quem você teria mais afinidade no eventual segundo turno ou agora no primeiro turno também, de repente, para uma coligação? Eu já declarei, primeiro, que nós queremos estar e vamos estar no segundo turno, vamos trabalhar para isso. No segundo não, se duvidar com a condenação que deve sair aí do atual prefeito, nós poderemos vencer no primeiro turno, porque ele tem a máquina na mão, então é claro que se ele continuar e permanecer como candidato,
vai conseguir enganar mais uma vez a população, não vai falar do seu processo, da sua condenação e da possibilidade de causar esse prejuízo a Cascavel sendo afastado da administração. Ele não vai ter essa coragem, mas eu estou aqui colocando. Eu já disse, já revelei isso, Zaqueu, que se eventualmente, eu vou fazer a campanha da minha vida para a vida dos cascavelenses, se eventualmente ficar o atual prefeito e um outro candidato, eu já abri o meu voto. Eu não vou com o atual prefeito, eu vou com qualquer outro candidato desses que estão colocados aí. E talvez também fique fora, entendeu? Dependendo do que vão apresentar, talvez eu fique fora como espectador e como eleitor apenas. Agora, o partido não é o Carlos Moraes. Isso que eu ia lhe perguntar. Nós temos 12 membros. Se a maioria, de repente, quiser o atual prefeito, se ele vier a disputar o segundo turno, eu também não sou dono, o Partido é democrático, e eu não posso, naturalmente, mandar no voto de cada um. A democracia, ela funciona dessa maneira. Então, dos 12 votos, o meu voto é contrário, já é aberto, eu não irei, em hipótese alguma, com o atual prefeito na eventualidade de disputar o segundo turno. Você tinha alguma coisa para falar da educação? Olha, o nosso projeto para a educação, ele é maravilhoso, espetacular. A Constituição, ela fala que toda criança tem direito à educação de qualidade, mas não cumpre. Não cumpre. Sobretudo em relação do berçário ao maternal 2, que é o período de creche. O meu projeto para a educação é tão lindo, né? Eu tenho falado com professores, tenho falado com a população. Então vamos lá. Vamos falar primeiro da creche em casa. Ao lado do presidente Bolsonaro, eu assinei o projeto de lei do homeschool, que vai ser regulamentado agora pelo Congresso. A educação de Cascavel é boa. Não vamos falar de homeschool para aquelas crianças que estão da pré-escola, né, até a conclusão do ensino fundamental. Mas eu quero falar do homeschool para implantar a creche em casa. Mulheres educadoras, lá, a professora aposentada, a enfermeira aposentada, nós temos quase 5 mil crianças esperando creche, de 0 a 3 anos de idade. Essas mulheres aposentadas, elas vão passar por uma avaliação criteriosa por parte da Secretaria da Educação, né? Nós vamos preparar o ambiente da casa dessa mulher, que muitas vezes é vizinha daquela que trabalha e não tem onde deixar a criança. Monitoramento, toda assistência de uma equipe multidisciplinar que vai chegar com a van em frente a essa casa, para levar os brinquedinhos didáticos para os primeiros desenvolvimentos, conhecer as coisas, porque a criança de 0 a 3 anos, ela desenvolve sua capacidade intelecta, sua capacidade óssea, ela precisa de atenção e dos primeiros desenvolvimentos, e com poucas crianças. Você tendo 3 em cada casa, uma casa monitorada, a criança de 0 a 8 meses, geralmente ela mama e dorme. A criança que passa dessa idade, ela precisa dos primeiros passinhos, dos primeiros brincadeirinhos, dos primeiros desenvolvimentos. Isso tudo com acompanhamento de equipes, com alimentação adequada. Nós vamos pagar essas mães para que ela cuide dos filhos das vizinhas que trabalham. É muito mais barato do que construir creche. Você vai falar, mas daí, tem dinheiro? Tem dinheiro. Eu ia perguntar, viabilidade técnica disso. Técnica e econômica. Técnica e econômica, muito mais em conta. Você vai pagar aí não sei quantos reais por criança, uma mulher vai cuidar de 3 crianças, você veja aí, você vai pagar 300, 400 reais por criança, quanto que consome um gasto de uma creche para você manter toda a estrutura física, iluminação, água, luz, tudo. Então, muito mais barato, você vai ter a criança também se desenvolvendo com outras crianças dentro da realidade de todas as creches que atende. Amanhã ou depois, o governo cumpre a Constituição, constrói mais creches e tem verba, não tem problema, o programa aos poucos vai deixando de existir e vamos migrando para as creches. Agora, o que não pode é você deixar 5 mil crianças fora das creches com a Constituição dizendo lá que toda criança tem direito à educação de qualidade e não cumprir essa regra. Carlos, deixa eu pegar um gancho com essa situação das creches. Mas eu não terminei a educação ainda, que eu acho que se você me permitir... Eu quero que você termine, só que para não fugir aqui, de repente, da minha memória e acabar esquecendo de fazer essa pergunta, quero te fazer agora. O que você pensa com relação à compra de vagas também nas creches já existentes? Já temos esse programa, mas ocorre que você tem uma série de detalhes que é desde uniforme, que as criancinhas hoje já, até na mamadeira já tem um símbolozinho. Como é que você vai comprar essas vagas? Nós já temos, parece que em Londrina, em outras cidades. Curitiba também. Mas eu acho que a creche em casa, se você treinar essas mães educadoras, essas mulheres educadoras para cuidar de crianças,
né? É um projeto que aos poucos ela vai migrando, porque já existe. Eu não estou inventando nada, nós vamos regulamentar. Hoje é comum uma mulher lá da Zona Sul sair para trabalhar e deixar muitas vezes com uma outra criança, uma menina de 12, 14 anos cuidando do seu filho, que pode ser às vezes que corre o risco, fica em vulnerabilidade, pode ser vítima de pedófilos, pode ser do vizinho, do tio. Então a criança assistida, à medida em que for termos, se o caso for também comprar vagas, vamos tirando, mas imediatamente nós vamos zerar a procura por creche de 0 a 3 anos de idade. Depois, se a gente vai diminuir esse programa através da compra de vagas, se com mais creches, a gente vai fazendo a migração, mas nós precisamos dar um atendimento imediato, rápido, para as mães que não têm onde deixar os seus filhos. Você me dizia, e você esteve trabalhando no gabinete da Damares, que é ministra do governo Jair Bolsonaro. Você acredita que com isso você vai conseguir chegar mais próximo ao eleitor que votou no Bolsonaro também? Com certeza, né? A convivência. Eu sentei à mesa com todos os ministros e com o presidente. Participei de várias reuniões com a primeira-dama. Fiquei ao lado da ministra durante todo esse tempo representando Cascavel. Ela conhece Cascavel, aliás, quer visitar Cascavel, não teve ainda essa oportunidade. Então eu terei facilidade. Primeiro, você sabe que o que representa implantar todos os programas do Ministério, entendeu? Em função do conhecimento que eu tenho, eu sei o caminho para buscar o programa. Nós vamos ter bicicletas para deficientes visuais. Nós vamos ter passeio a cavalo para crianças com qualquer tipo de deficiência. Não é terapia, estou falando de passeio de lazer. O paraplégico, ele quer andar de cavalo, vai ter a sela adaptada. A bicicleta para deficientes visuais, se alguém tem um familiar deficiente, vai ter uma bicicleta onde a pessoa que enxerga dirige e o deficiente visual pode pedalar, passear, enquanto ele vai tendo aquela interação com a pessoa da família. Estou citando apenas alguns exemplos: cadeiras para acesso a piscinas, a praias, cavalo para passeio com celas adaptadas, como eu disse, e tantos outros serviços disponibilizados através do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Tá certo, Carlos, eu agradeço a tua participação. Não dá para concluir a educação? Aqui, você quer concluir? Senão você não terminou ainda. A educação, porque senão vai ficar. Eu falei das creches e eu quero falar do contraturno. Outra coisa, não existe capacidade do município ainda de fazer o contraturno no ensino fundamental. Nós vamos criar as aulas em AD. A criança estuda pela manhã na sala de aula, à tarde a mãe vai saber que ela não está em site de sexo, que ela não está sendo vítima da baleia azul, ela vai ter um horário para a aula em AD, aulas prazerosas, joguinhos, informações, isso vai valer também no currículo escolar da criança, o contraturno, aula prazerosa, porque a criança hoje não se desgruda. Nós vamos dar equipamentos, internet, para que a criança tenha o contraturno em AD. Cansou da internet? Nós vamos construir uma fazenda didática, onde funciona hoje a Fundetec. Uma fazenda que vai ser aberta para os turistas e para as crianças da região nos finais de semana, mas durante a semana vai atender as crianças do ensino fundamental. Nós vivemos numa região agrícola onde crianças nunca viram como que tira o leite da vaca, nunca viram uma galinha botar, não sabe como extrai o mel, não sabe como nasce a soja. Nós vamos ter o refeitório com comida do campo, bolo de milho, ovo caipira. As crianças vão poder passar lá no contraturno uma tarde ou uma manhã. Seria uma escola técnica? Não uma escola técnica, uma área de lazer mesmo, didática, com aprendizado também, mas uma fazenda, um parque, no modelo de um Beto Carreiro hoje, mas uma fazenda preparada para a criança, onde vai ter a vaquinha, vai ter o cabrito, vai ter a galinha, vai ter a extração do mel, vai ter a soja, vai ter o refeitório, vai ter o balanço, vai ter a água para a criança pescar. A criança precisa se inteirar com tudo isso, porque nós vivemos numa região do agronegócio agrícola. Cansou da internet no contraturno em AD? Vai uma vez ou duas vezes, conforme a programação, para a fazendinha das crianças, que vai ser uma enorme fazenda, não é uma fazendinha minúscula, não. A fazenda para a criança cansar de andar e de descobrir o que tem a nossa região, para ela poder pescar, para ela poder andar no cavalo, ver o pônei, ver o pato, para ela ver tudo e contemplar aquilo que nós temos na nossa região. A área já existe, não é caro, é fácil e dá para fazer. Você falou da Fundetec. Seu governo será um governo tecnológico? Totalmente tecnológico. Clínica online, aula em AD de contraturno, até conseguirmos dar estrutura, porque é inviável, é impossível. E nós temos, eu sou amigo dos diretores do Tecpar.
Eu não sei se implantaram ainda, que foi um pedido meu para que o Tecpar fizesse a parceria e viesse trabalhar aqui com a Fundetec. Nós vamos ter um espaço que ali parece que são 100 e poucos alqueires, então tem espaço para fazenda, tem espaço para a Fundetec, e eu quero trazer o Tecpar, que é o Instituto de Tecnologia do Paraná, para trabalhar em parceria com a Fundetec. E depois, sobre a geração de emprego, nós vamos estimular o Mastermind, vamos ter os escritórios públicos, que são os coworks públicos, enfim, o nosso programa, pode ter certeza, e você pode ter certeza, não é sonho, dá para realizar com pouco dinheiro, tem que ter criatividade, e nós apresentaremos com toda a modéstia para a nossa amada Cascavel o melhor plano de governo para ser executado e preparar a cidade para o ano de 2070. Carlos, agora você já deve ter encerrado então sua explanação com relação à educação. É claro que não dá para falar tudo, mas eu agradeço. Espaço, né? Mas eu agradeço. Eu deixo agora o espaço à sua inteira disposição para que você possa fazer as suas considerações. Eu quero agradecer imensamente vocês, Zaqueu, e a todos que acompanham o Clique Paraná. Muito obrigado. Eu me empolgo e fico aqui porque com criatividade, né, com disposição, eu quero entregar tudo aquilo que Cascavel me deu, desde quando meu pai chegou aqui, em 1968, medindo essas terras. E depois eu, que cheguei no final da administração Jacis Kanagata, que fui acolhido. Aqui minha filha nasceu, aqui eu me amadureci, e aqui, né, eu quero trabalhar. Nessa cidade eu vou morrer, aqui eu vou permanecer. E é aqui que eu quero estar com todos vocês. Preste atenção naquilo que traremos ao longo da campanha eleitoral. Muito obrigado e que Deus abençoe.